Floripa em foco especial com o atual coordenador-geral do Sintrajusc, eleito agora em 25 de novembro de 17, o nosso amigo Paulo Kuinski. Bem-vindo, Paulo, tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Realmente a gente, nós fomos reeleitos agora, uma diretoria bem oxigenada, uma nova diretoria. Com muita experiência. Com bastante experiência, uma diretoria que, para fazer frente a esses ataques que estão tendo aí, não só aos servidores públicos, não só ao servidor público do Judiciário Federal especificamente, que é a categoria que a gente representa, mas os ataques aos trabalhadores como um todo. A classe trabalhadora. Os que sempre pagamos os impostos, sustentamos tudo, e a coisa agora está se acirrando. E agora se acirrou bastante, né? Pois é. O Paulo Kuinski, então, foi eleito no último 25 de novembro de 2017. Acabaram de assumir a coordenação do Sintrajusc, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Justiça Eleitoral, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Isso, é isso? Os 3 ramos do Judiciário Federal, no caso. Em todo o estado de Santa Catarina. É um coletivo bastante grande de servidores, né, Paulo? É, grande. Onde tem Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, o Sintrajusc que representa os servidores desse ramo. Você tem um número de quantos servidores estão nestas 3 justiças em Santa Catarina? É muito variável, está em torno de 5 mil servidores. 5 mil servidores. Muito bom. E essa gestão que assume, que você é o coordenador geral agora, você divide a coordenação geral com a Adriana e o Chiru, certo? Adriano Chiru, né? Mas a diretoria como um todo, né, ela tem outros grandes nomes, né? O Nildão, né, que já foi, eu acho, coordenador do Sintrajusc. Coordenador geral. Candidato a várias vezes a cargos eletivos aqui em Florianópolis, vereador na capital, uma pessoa ilibada, né? E que com certeza vai ajudar a fazer um bom trabalho nessa gestão do Sintrajusc. Mas, Paulo, o motivo do nosso bate-papo aqui é vocês que trabalham na justiça, melhor do que ninguém, sabem dizer o que está acontecendo com essa reforma da Previdência. É necessário fazer uma reforma na Previdência? Olha, foi feita, terminou agora os trabalhos da CPI da Previdência. A CPI da Previdência, ela realizou muitas audiências públicas, enfim, né, milhares de pessoas participaram desse processo todo, foram em torno de 6 meses. Quem foi o relator da CPI? O relator foi o Paulo Paim. Então, o resultado, o senador gaúcho Paulo Paim. Mas com a participação de todos os partidos, enfim, até da base do governo. E essa CPI ela chegou à conclusão de que a reforma, como está proposta, né, ela, além de não ser necessária, ela é desvirtuada em termos de objetivos. Essa reforma da Previdência, ela está sendo bancada fortemente pelos planos de previdência privada, Bradesco Prev, Itaú Prev, a própria, enfim, todas essas. Querem botar a mão na previdência pública. Que é um filão bilionário, na verdade, que eles estão querendo, né? Porque com o fim, esse projeto de atacar a previdência pública, como a gente conhece hoje, ele já foi aplicado no Chile, em outros países, e simplesmente ela se torna insustentável e mais adiante causa um caos social, como está acontecendo no Chile hoje, em que o próprio governo já pensa em recriar a aposentadoria nos termos que foram extintos, vamos supor, né? Porque lá o sistema foi entregue à iniciativa privada, e a iniciativa privada simplesmente não cumpre agora os compromissos. Não estão pagando as aposentadorias no Chile? Porque foi nos anos 80. Né? Nos anos 80, então, de lá para cá, muitos bancos, muitos fundos de previdência deixaram de existir. E o compromisso deles passou a deixar de existir também. Então, lá... tem essa falta de garantia, né? O governo ainda pode garantir. Então, o banco faliu, sumiu, o teu dinheiro foi junto. É só para se estabelecer um paralelo, se é possível, né? Não sei. Né? No Brasil,
há 30 anos atrás, os bancos, o sistema de previdência, não eram esses. Há 30 anos atrás. Então, se há 30 anos atrás tivesse acontecido essa reforma, como é que estaríamos hoje, nós que contribuímos com a previdência privada, no caso, que é um jogo, então você está jogando no mercado financeiro. E ali o jogo não é aberto para todos. Aliás, nós, 90% da população, não tem essa condição de participar desse jogo. Sim. Que nem você contava há pouco, eu não assisto mais, e recomendo que você também não assista mais televisão, principalmente os canais abertos. E você estava contando que assistiu no Fantástico, que eles disseram que o Mick Jagger não quis se aposentar, não sei mais quem lá não quis se aposentar. Por que você, ralé, cidadão, vai querer se aposentar? E em seguida ainda botaram uma entrevista com o ministro do Trabalho. A propaganda da Previdência, além da propaganda oficial, que custou 79 milhões, aquela que nós, um pool de sindicatos no Brasil, conseguiu cancelar e logo em seguida o governo venceu e cassou a liminar, né? Mas, e depois, em uma outra, também a mesma coisa, porque são propagandas falaciosas, né? Então, mas aquela propaganda oficial que custou 79 milhões, uma delas custou 79 milhões. E dizia o quê? Tá? Ela dizia, botava a culpa nos servidores públicos. Dizia, e essa foi a primeira, foi lá no começo do ano passado, e foi feita essa propaganda, né? Além dessa propaganda, com verbo oficial e tal, que questiona-se aí, né, se deveria ser verbo oficial ou não, tem também a parte subliminar. O programa da Ana Maria Braga. Eu sei porque o pessoal comenta muito essa... Você não assiste também essa? Às vezes eu até passo na frente da televisão da vacina. A gente vai em alguns locais e está ligado lá, é impossível deixar de ver a loira. Né? Ana Maria Braga, num programa matutino, de receitas, descontração, um programa que a entrevista leves e tal, para o horário e para o público e tal. Ela entrevistou um cidadão, né, que era assessor do Bradesco, do Bradesco Prévio, alguma coisa dessa, então, Prévio, sei lá, ele era de um fundo de previdência, de um banco, enfim, falando sobre a reforma da Previdência, a favor da reforma que tinha que acontecer e tal. Então, num programa desse, ele sendo entrevistado. Aí, como eu estava citando a questão do Fantástico, no caso, o Fantástico passa, uma das reportagens, uma aeromoça de 80 e poucos anos, né, uma comissária de bordo de 80 e poucos anos, que já trabalha há 60 anos lá na Inglaterra, e ela se recusa a se aposentar, porque ela já está há tanto tempo, ela gosta de trabalhar e tal. E logo em seguida a entrevista com o ministro do Trabalho. Depois de ter dito que o próprio rei da Inglaterra não quer se aposentar. O rei da Inglaterra também foi usado como exemplo. O Mick Jagger também. Pô, se tivesse uma vida daquela ali, o cara vai querer se aposentar. O Mick Jagger não deve mesmo se aposentar. Então, quer dizer, são coisas assim que... Manipulação da uma manipulação tão baixa, uma coisa que é só ver a reportagem que vem em seguida. Porque eles vão ligando uma coisa na outra, né? Tu recomendasse aqui, né, canal, né? Não se assista. A grande mídia, então. Mas se você vê a Globo News, todos os comentaristas políticos da Globo News estão focados. Parece que eles têm como meta falar a palavra reforma da Previdência tantas vezes por programa. Chega a ser ridículo. Ou na rádio também, o Sazenberg, na rádio, você vê que é do mesmo grupo, né? É interessante como eles repetem. Como se fosse um mantra. Dificilmente você vai ver a Miriam Leitão, o Sazenberg, o Camarote, enfim, todos esses aí, falar uma coisa fora desse script. Mas é um script tão maçante, tão chato, que não dá para falar em jornalismo de qualidade nisso aí. A reforma da Previdência é importante, não se questiona os números e é urgente. Isso eles têm que falar pelo menos uma vez por dia, senão eu acho que eles levam
levam a palmatória, né? Vão para a palmatória. Só que tem um detalhe. Esse joguinho deles tem um objetivo, que é justamente fazer o jogo para o sistema financeiro. O governo apostou numa propaganda muito falsa, que diz que o trabalhador não vai ser atingido. Você que trabalha muito e tal, não será atingido. Apenas quem trabalha pouco se aposenta cedo e ganha muito. E ganha muito. Esse que são os servidores públicos que terão seus privilégios cortados. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Servidor público tem muito privilégio, Koinski? É redundante fazer uma pergunta para um servidor público, mas você concorda com isso? Não. Privilégio... No caso específico da aposentadoria, nós contribuímos com 11% sobre tudo. Então, e mesmo depois de aposentado, continuaremos contribuindo. O servidor continua? Continua. Aposentado continua? Mesmo aposentado, contribui com 13%. 13%? Com 11%, desculpa. Né? Com 11%, certo. Desculpa. O governo está pretendendo passar agora para 14%. Mas continua contribuindo. Depois de aposentado, contribuindo. Até o final da vida, né? Então, né, os privilégios? Quem entrou depois de 2013, a aposentadoria já tem o mesmo teto da iniciativa privada. É o mesmo teto. Não tem como ultrapassar isso. E essa propaganda do governo, ela tem... Inclusive, nós fizemos um trabalho muito bom que está no site do nosso sindicato, né, que inclusive foi adaptado pela Luz Marina, uma das novas coordenadoras de Centro-Ajuste, né, que mostra ali as 10 mentiras. No caso, nós colocamos 12. Né, as 12 mentiras da propaganda da reforma da Previdência. As 12 mentiras, assim... Tipo, no próprio site do governo, onde ele defende a aposentadoria, tá? Agora eu vou pedir licença que eu falei só um pedacinho aqui, né? No site do governo ele diz que não vai mudar nada e tal, que está tudo certo, né, para o trabalhador da iniciativa privada. Mas para você aposentar não basta... Tá. Mas só que, né, que o trabalhador... Homem 65 anos, que tiver 65 anos, mulher 62... Se aposenta. Aposenta, né? Tendo contribuído por 15 anos, se aposenta. Então isso não vai mudar, tá tranquilo, já é o mesmo 15 anos e tal e tal. Mas no próprio site, mais adiante, ele revela aqui a sacanagem. Se cumprir essas regras, o trabalhador já terá direito a 60% do salário de contribuição. Isso quer dizer que o trabalhador da iniciativa privada, que ele diz que não vai atingir, ele vai se aposentar, sim, aos 65, aos 62, mesma idade, tá? Só que com 60%, quer dizer, já tira metade quase do direito que ele teria antes. Isso está no site da Previdência, lá naquela propaganda que a gente coloca ali, né, duas pessoas ali dialogando sobre isso. Então, o governo está maquiando a coisa de um jeito para enganar, para dividir, no caso, também, né, o trabalhador da iniciativa privada e o trabalhador do setor público. E até porque não temos, respondendo, né, terminando nós não temos privilégio em relação à aposentadoria. A nossa contribuição sempre foi proporcionalmente maior, né? A dos militares não vai ser atingida na reforma. Pois é, tem nem gente que fica de fora dessa reforma trabalhista. E é onde está o maior rombo. Onde está o maior rombo? O maior rombo do geral, né, do rombo alegado pelo governo. O governo alega um rombo, mas só que nas contas gerais, né, aí já entrando na questão do alegado déficit da Previdência. A Previdência, a Constituição de 88, ela criou a Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social tem a Previdência. Né, a Seguridade é um guarda-chuva muito amplo. É o guarda-chuva amplo. A Constituição Cidadã visou isso, justamente. Né, e dentro desse, e para financiar isso, não é só a contribuição do trabalhador, não é só a contribuição
do trabalhador, seja público, privado, que financia isso. Uma parte dos jogos de loteria. Tem várias fontes de Tem renda. várias fontes. Tem várias fontes, né? A contribuição sobre o lucro das empresas, a parte empresarial, enfim, a parte do governo também, que não está sendo cumprida. Então, o rombo em si não existe. A Previdência teve superávit de 2005 para cá todos os anos. De 2005? De 2005 para cá sempre foi superavitária. Só que agora, por uma maquiagem de números e com o aumento da DRU, que é a desvinculação da receita da União. A desvinculação da receita da União. A União tem algumas receitas que são específicas, direcionadas. Né? Ali ela é casada com aquilo, ela não pode ser mexida. Outra coisa, né? Até então, só que legalmente o governo podia mexer em 20% dessas leis. Uma das primeiras medidas do governo Temer, assim que assumiu, foi passar de 20% para 30% a DRU. Então, no orçamento da Previdência, o governo, do orçamento da Seguridade Social como todo, o governo já pode tirar 30%. Então, ele tira 30% do dinheiro da Previdência e joga onde quiser, sem prestar para pagar juros, para fazer... Além disso, ainda faz isenções para determinados setores, por motivos, às vezes, economicamente explicáveis ou não. Como no caso das duas denúncias agora que o Temer se livrou, ele negociou pesadamente isso aí. O setor automobilístico isenta disso, os ruralistas, que tem uma grande bancada de deputados, ele isenta, tipo, o cara deve, né? O cara deve tanto né, no orçamento geral, ou especificamente da Previdência, parcela em 60 vezes sem juros e joga 60 vezes? Não. Ali tinha coisa de 20 anos, parcela em 20 anos. Né? Para quem negocia trabalho escravo, que moral tem para mexer na nossa Previdência? Uma das negociadas, fugindo agora um pouco da questão da reforma da Previdência, para ver o nível que se chegou, foi a negociação do trabalho assemelhado ao trabalho de escravo, né? Que foi negociado abertamente pelo governo com a bancada ruralista para livrá-lo de um dos processos que poderia abrir o impeachment de Temer, no caso. Então, dentro desse caldeirão, o que a gente pode dizer, né, é que esse pessoal que está aí não joga limpo. Esse pessoal que está aí, digo, essa base parlamentar do governo e o próprio governo em si, né, não joga limpo, não tem condições de fazer uma reforma, nem que fosse justificável, nem que fosse necessária. Uma coisa que a gente seria interessante, eu recomendo até, a Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia Fattorelli, da Anfip, né? Ela defende a auditoria da dívida geral e específica da Previdência também, né? Porque é muito dinheiro, são bilhões e bilhões, e o setor financeiro está interessado nisso. Então, Maria Lúcia Fattorelli jamais será entrevistada num programa da Globo News, num programa de qualquer canal de audiência de massa. Não vai ser. Não vai ser. Eles vão entrevistar lá, né, o cara do Itaú Prev. O CEL do Itaú, agora CEL é a moda, né? Agora CEL é o cara que entende tudo sobre a coisa, que administra e tal. Então, é isso que eles vão entrevistar. Eles não vão entrevistar alguém da Anfip, que é a Associação Nacional dos Fiscais, né, que são do ramo, que estão vendo, né, tem ótimos trabalhos, inclusive esse dos 10... que nós adaptamos também, esse das 10 mentiras sobre a Previdência, jamais esses caras vão ser entrevistados. Hoje em dia, na Globo News, que já foi um jornalismo
qualidade, você vê um debate sobre a reforma da Previdência, a âncora, a jornalista âncora, né, ela defende a reforma da Previdência, defende a reforma da Previdência, não questiona os números e diz que é urgente e necessária. O primeiro entrevistado diz as mesmas coisas e o segundo entrevistado diz a mesma coisa, não é debate nenhum. São 3 pessoas falando a mesma coisa. E, tu que é jornalista, jornalismo nesse ponto não é jornalismo. Não há um contraponto ali nesses debates da Globo News. Para fechar, Paulo, então a auditoria na dívida que o senador Paulo Paim Gaúcho, senador Gaúcho, fez, foi o relator segundo ele, não há rombo na Previdência e muito menos a necessidade dessa reforma que está sendo proposta aí, que corta direitos geral. Segundo o relatório, né, dessa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é composto, da qual participaram todos os partidos, enfim, uma CPI não é assim uma coisa direcionada, é uma CPI mesmo, né, que teve debates amplos, enfim, 6 meses, chegou-se à conclusão que não há um déficit. O que há é uma não cobrança do que é devido à Previdência, um não pagamento por parte do governo também. Além da DRU, que come 30% do orçamento da Previdência. Já imaginou, no teu orçamento, tu dizer que tu estás sem nada, tu tá devendo para todo mundo, e ainda tira 30% para umas outras coisas? Para gastar sem... Não se justifica esse tipo de... supervisionamento. Porque o objetivo geral é justamente com isso, esse ataque, seja via DRU, seja isenções, enfim, acabar com a Previdência Pública. Acabou a Previdência Pública, todo cidadão que trabalha, enfim, vai ter que procurar Previdência Privada, vai cair na mão dos bancos. E não é pouca coisa, não. Soma isso, são 200 e poucos milhões de brasileiros, 100 e poucos milhões de trabalhadores que vão estar optando por isso. Trabalhadores independentes, né? Então, é uma crueldade muito grande nesse ponto, né? E está dentro, né, de um projeto neoliberal de Estado mínimo, em que a aposentadoria pública não cabe. Vai para o setor financeiro, que disputa isso a ferro e fogo. E que já foi aplicado em outros países e está aí o resultado, né? Na Grécia, no Chile, em outros países. Mas você citou que na página do Sintrajusc tem as 10 que o Sintrajusc adaptou para 12 grandes mentiras sobre a Previdência. A página é sintrajusc.org.br. Quem quiser pode usar o material, divulgar. E você citou também a Maria Lúcia Fattorelli, Isso. que é uma fiscal da Fazenda aposentada e criou essa ONG para fazer a auditoria cidadã da dívida externa, que não é mais dívida externa, agora é dívida pública. Que está prevista na Constituição, só que os governos, né, desde 88 para cá, se negam a fazer auditoria da dívida. A Maria Lúcia já, inclusive, ajudou a fazer auditoria no Equador. Na Grécia também. Grécia. E como é que foi o resultado lá? O resultado foi fantástico. Simplesmente chegou-se à conclusão que a dívida, se resumia a 20%, 30% do total. No Equador, né? De 100% caiu para 30% o valor real. Né? Então, é uma coisa assim que... E os responsáveis por essa dívida estão financiando toda essa qualidade, digamos assim, desses deputados e senadores que estão aí hoje. É muito dinheiro, é muita coisa que está em jogo. Né? E quando eles vêm atacar a Previdência do nada, simplesmente resolver, não, é isso que a gente quer, sem discutir com a sociedade, porque é bom lembrar que a reforma da Previdência ela estava prevista para março de 2017. E era ali, era atropelado.
Só que os movimentos sociais, enfim, houve uma resistência, o governo também pisou na bola em alguns setores, né? E no caso do JBS, enfim, tudo aquilo ali, e a coisa não saiu. Senão hoje nós já estaríamos vendo isso que está aí, né? O que está sendo proposto, né? E é só ver também, né, a questão dos parlamentares. Por que a maioria dos parlamentares estão indecisos em relação à reforma da Previdência? Se é que ela é tão boa, se é que ela é necessária, por que a maioria dos parlamentares, da base do governo inclusive, estão questionando isso? É porque eles sabem que assim que for aprovada a reforma da Previdência, não leva 2, 3 meses depois, os primeiros que forem, quando a ficha da população cair, quando a mentira da mídia sair, a medida da propaganda, né, da propaganda de mídia sair, as pessoas vão cair na real, eles vão olhar assim, pô, peraí, o parlamentar que eu votei tirou a minha aposentadoria, eu vou me aposentar aos 65 anos com 60% do que eu ganho? Isso se eu chegar lá, se eu tiver empregado aos 65 anos, porque uma parte dessa falácia do governo é o seguinte, porque 65 anos, você vai ter que estar trabalhando aos 65. Eu posso trabalhar até os 65 no tipo de trabalho que eu trabalho, mas e o motorista de ônibus? Motorista de caminhão, motorista de cargas perigosas, né? Professor, né? Enfim, pedreiro. Qual a construção que vai contratar um cara de 65 anos? Então ele vai estar desempregado, ele não vai estar trabalhando. Então ele vai se aposentar com menos até do que aqueles 60% lá. Então, a propaganda do governo é muito falaciosa, muito falaciosa. E ele mesmo, na própria, né, no próprio site do governo, está o desmentido daquilo. Porque num parágrafo ele diz, olha, não vai acontecer nada, está tudo bem, tranquilo. E mais adiante, mas você vai ficar com 60%. Quer dizer, isso não vai acontecer nada. Então tá aí o recado, né, para você, telespectador. Ficar alerta, buscar outras fontes de informação, não assistir às televisões abertas, né, que já é um grande avanço, né, Paulo? E visitar, por exemplo, o www.sintrajusc.org.br, que é a página do Sindicato dos Trabalhadores na Justiça Federal, Eleitoral e do Trabalho aqui de Santa Catarina, que ele tem informações bem claras e que contradizem todas as falácias do governo federal aí, né? Paulo Kuinski, coordenador-geral do Sintrajusc, é um prazer conversarmos. Parabéns Eu que a toda agradeço, a diretoria. E reforço, né? Faço minhas suas palavras, né? Vamos criar um ambiente favorável a gente ter uma sociedade melhor, com perspectivas de aposentadoria para todo cidadão brasileiro. Parabéns, bom trabalho. E a TV Floripa de portas abertas. E você, telespectador, obrigado também pela audiência. Baixe o app da TV Floripa para assistir a nossa programação no seu celular e reveja esse bate-papo com o Paulo Kuinski do Sintrajusc daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.